Olá, pessoal, seguidores aqui do canal Guerra da Informação. Começamos mais um Batalha Cultural aqui no canal. O objetivo principal do programa não é tratar de notícias diárias, mas como essas duas notícias são históricas e têm reflexos no futuro, o que significa a derrota de Lula, tanto na indicação de Messias para o Supremo Tribunal Federal, como a queda do seu veto no projeto da dosimetria, que eram duas pautas fortes da oposição conservadora no Congresso e no Senado. Nós temos que pensar na rejeição do candidato ao Supremo Tribunal Federal de acordo com o tempo. Essa é a segunda vez que um candidato é rejeitado. A primeira vez foi em 1894. Isso mesmo, você não ouviu errado. Foi no século XIX. As guerras não tinham acontecido ainda, não existia televisão, e era o governo de Floriano Peixoto, e ele tentou emplacar seu médico pessoal como ministro do Supremo. E óbvio que não deu certo. Não tinha o mínimo conhecimento jurídico para fazer parte da Corte Constitucional. Só que o cenário hoje é diferente. Textualmente, Messias até atinge os objetivos mínimos que se exige para o cargo. O grande problema é que Messias vamos relembrar de como o Messias veio para o noticiário nacional, né? Messias era desconhecido até aquele diálogo travado entre Dilma e Lula, um pouco antes da prisão de Lula, em que Dilma fala para o Lula que encaminharia o Messias, como ficou no áudio, com um documento para Lula usar em caso de necessidade, que era o termo de posse, né? Lá tem a famosa frase, tchau, querida, dita por Lula a Dilma. Dessa vez, o tchau foi tchau, querido. Messias, apesar de não fazer parte formalmente dos quadros do PT, é um quadro do Lula. Sempre foi subserviente. Nós vimos, apesar das declarações dele durante a sabatina no Senado, nós vimos que ele foi um dos maiores perseguidores dentro do Executivo dos presos do 8 de janeiro. Ele foi o primeiro a escrever sobre prisão dessas pessoas. Ele foi um perseguidor nas redes sociais, tendo apoiado através de pareceres e de um departamento de controle da democracia na AGU, a invasão das redes sociais e a censura de vários conteúdos críticos ao governo. Além disso, dito cristão, ele também foi o autor do parecer que derrubou a resolução do Conselho Federal de Medicina que impedia a sistolia fetal, que nada mais é do que uma forma trágica e mais dolorosa do aborto, que já é trágico por si mesmo. Na sabatina, ele declarou que é contra o aborto, a favor da liberdade de expressão, e que os presos do 8 de janeiro tiveram problemas nas suas penas. Mas a prática do dia a dia mostrava que ele não era essa pessoa. Ali na sabatina, era apenas um personagem interpretando o que precisava ser dito que servisse à opinião pública. Mas a opinião pública não caiu. A opinião pública pressionou os senadores, e nós temos aqui que alertar que foi o seguinte: não foi uma vitória apenas dos conservadores. Uma parte do sistema que está rachada com o Planalto também participou. Sem essa parte, que envolvia um combinado entre Alcolumbre e o ministro Alexandre de Moraes, a oposição sozinha não teria os votos necessários para barrar Messias. Apesar que os votos foram a maioria dos conservadores, os votos que Alcolumbre e Moraes trouxeram consolidaram essa situação.
Isso mostra que o sistema realmente está rachado. Eu já venho escrevendo isso na Esmeril há um bom tempo, e o sistema está rachado. Essa rachadura no sistema e esses movimentos que são feitos pelos conservadores cria uma expectativa que realmente a direita pode voltar a vencer as eleições esse ano. O outro caso que aconteceu hoje é a queda do veto ao projeto da dosimetria, que favorece os presos do 8 de janeiro. O projeto não é aquele que a oposição queria, não é uma anistia ampla, geral e restrita, mas ela alivia a situação de vários presos, colocando muitos deles em liberdade, mesmo que seja condicional, e tirando das cadeias pessoas idosas, pessoas que foram arbitrariamente condenadas a penas inumanas, incabíveis para os crimes que talvez eles tenham cometido. Aquilo nunca foi um golpe, aquilo foi o povo na rua mostrando todo o seu inconformismo, gerou um quebra-quebra, mas isso não é motivo para 14, 17, 20 anos de prisão para ninguém. Isso aí deveria ter sido tratado na primeira instância, e o projeto da dosimetria, não sendo a anistia, ele é uma vitória. Ele é uma vitória que Lula vetou integralmente. Só que Lula não contava que o Congresso estaria disposto a analisar esses vetos e repetir a dose, porque eles foram aprovados com uma grande maioria. E hoje, com a votação feita em plenário, tanto do Senado como da Câmara, a maioria foi esmagadora novamente, mostrando que Lula perdeu o poder sobre o Congresso, perdeu a influência sobre o Congresso, e essa rachadura no sistema que nós vemos hoje, principalmente por causa do escândalo do Banco Master, em que um quer se livrar à custa de entregar o outro, essa rachadura no sistema tem provocado esse tipo de reação. São duas votações históricas, ao meu ver, duas votações que podem estar nos mostrando um bom caminho nas eleições de outubro, com a eleição de Flávio Bolsonaro. Flávio tem feito um bom trabalho, tem dado boas entrevistas, principalmente com relação a esses projetos, tem falado muito bem, tem articulado muito bem, e com esse racha no sistema, eu, pelo menos, eu tenho esperança que não haja a mesma força de manipulação de eleições passadas, que o sistema não consiga controlar, ou uma parte dele nem queira controlar e queira se ver livre de Lula. Eu fui questionado por várias pessoas que leem meus artigos e veem os meus vídeos sobre a questão do Lula. E eu digo sempre a mesma coisa. O Brasil é um paciente doente. Só que Lula é um tumor nesse paciente doente. A saída dele, a retirada desse tumor, não vai imediatamente curar o Brasil, mas abre a possibilidade de um tratamento que o Brasil precisa para que, o mais breve possível, possa voltar à normalidade. Sabemos que quando você retira o tumor cancerígeno, o paciente não se cura imediatamente, mas a possibilidade de tratar volta com muita esperança. Essa semana ficamos por aqui. Não deixe de seguir o canal Guerra da Informação, não deixe de curtir o vídeo e usar a opção Hypar, que é muito importante para que o vídeo tenha relevância para o YouTube e seja entregue a mais pessoas. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.